Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, na De Volta à Vida, podendo aprender, Senhor, da Tua palavra. Eu quero regozijar, porque o Senhor é um Deus de transformação e o Senhor tem mudado a nossa vida. Grandes são as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado, que o Senhor tem manifestado. Continue quebrando, Senhor, as cadeias e as prisões e nos levando a viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Fique conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Se existe uma diferença entre a vida de Jesus e a nossa, é que Jesus sabia aquilo que ia acontecer com ele. Ele veio para cá com um propósito e a gente sabe que desde o início da sua vida, ele sempre entendeu e compreendeu qual era a vontade do Pai para a sua vida. Então, Jesus está em um dos momentos mais angustiantes de toda a sua história. Ele sabe que logo após esse monte, ele vai ser preso, ele vai para o Calvário, ele vai sofrer. E Jesus está diante de uma situação difícil. Não é fácil saber que o sofrimento vai alcançar a nossa vida. Não é fácil saber que nós vamos ser surrados, que nós vamos apanhar, que nós vamos sofrer, ser envergonhados. E nós precisamos compreender em Cristo o que é necessário eu fazer para que eu possa superar o momento difícil que eu vivo. O Monte das Oliveiras representa um momento de angústia muito grande, a ponto do Senhor, em momentos de oração, ele suar sangue e pedir ao Pai com que, se possível, afastasse o cálice. Quando nós pensamos que Jesus não queria o Calvário, isso é um engano, né? O que Jesus está pedindo para que seja afastado dele naquele momento é a ira de Deus. Jesus, ele experimentou a ira de Deus para que nele nós tivéssemos paz. Então é importante a gente saber disso. Só que Lucas, ele escreve o verso de número 39 da seguinte maneira, e esse é o tema da mensagem de hoje: como de costume. Às vezes estamos acostumados a fazer coisas que são prejudiciais, e às vezes temos a obrigação de fazer coisas e fazer com que isso se torne o nosso costume para o nosso bem, mas a gente não tem força para isso. A gente não consegue desempenhar aquilo que nos abençoa. Entenda que aquilo que me destrói é muito mais fácil de eu me acostumar com isso. É muito mais fácil eu me acostumar com uma noite de prostituição e bebedeira do que eu me acostumar com uma noite de oração e de adoração numa vigília. Então você percebe que aquilo que o mundo oferece é mais fácil de ser vivido do que aquilo que está proposto por Deus para a minha vida. Mas Lucas vai escrever que, como de costume, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras e a gente percebe que os seus discípulos o acompanham. Quando Lucas escreve esse de costume, costume é um hábito ou uma prática regular ou frequente. Então não é a primeira vez que Jesus vai ao monte. Quando nós olhamos muitas outras passagens bíblicas, vão mostrar quantas vezes o Senhor se separou para falar com Deus. Então, quando Jesus ora, quando Jesus busca a intimidade com o Senhor também, Jesus também está buscando para si revestimento para superar um momento de agonia. Nós, como seres humanos falhos, nós buscamos superar os nossos momentos de agonia em colos de pessoas que muitas vezes estão mais desesperadas do que nós. Nós procuramos consolo e conforto de muitas pessoas que têm uma vida às vezes mais doente do que a nossa. E a primeira coisa que Jesus nos mostra é que a busca a Deus, ela tem que ser um costume na nossa vida. O orar e o falar com Deus precisa ser uma prática frequente na nossa vida. Precisa se tornar um hábito. Oração não é cansativa. Oração não é martirizante.
Oração, ela é abençoadora, ela é renovadora. Quem busca em Deus, através da oração e da adoração, quem busca esse renovo, esse refrigério no Senhor, certamente ele vai superar as lutas de uma maneira mais fácil. As lutas não se tornam mais fáceis, mas você se torna mais forte. Então buscar a Deus te fortalece, te reveste de poder. Buscar a Deus mostra o que é que Deus tem para a sua vida. E Lucas ele vai usar um termo grego chamado éfimo, para descrever essa palavra costume, que significa precisamente prática prescrita de uma lei, ou a prática de uma lei prescrita. Quando nós vemos Jesus subir ao Monte das Oliveiras para falar com Deus, Jesus não está apenas fazendo aquilo que ele quer ou aquilo que ele acha necessário. Jesus está num momento de obediência, aquilo que a lei do Senhor determina. Buscar a Deus, irmão, não é só partir de nós para que a gente vá para saciar a nossa vontade, mas buscar a Deus também é obedecer a lei. Para você ter ideia disso, a mesma palavra usada por Lucas, éfimo, é usada também em Lucas capítulo 1, verso 9, para fazer menção do costume sacerdotal de entrada no santuário do Senhor ou no tabernáculo para queimar incenso. Então todas as vezes que um sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, antes de estar ali diante da arca da aliança do Senhor, ele ia chegar no altar do incenso e ele ia começar a queimar incenso, para que o perfume pudesse tomar conta do ambiente e tornar aquele ambiente, na presença de Deus, mais agradável. Quando a gente olha para essa prática sacerdotal, a gente entende que o queimar do incenso, o louvor do nosso coração, aquilo que queima a nossa vida, torna o ambiente mais agradável. Quem entra na igreja e não canta, acha a igreja chata. Quem entra na igreja e não louva, acha o culto chato, que o pregador não falou com ele, que Deus não falou com ele, mas a questão é que o incenso não foi queimado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, apenas um homem podia entrar dentro do tabernáculo, no altar do incenso, e ali queimar aquele incenso para poder adorar a Deus antes de entrar na presença. E entenda isso é uma prática de obediência. Então quando Jesus ele sobe ao monte, Jesus não está apenas indo pedir socorro, Jesus não está apenas indo revelar a sua angústia ou o seu sofrimento. Nós entendemos que antes mesmo de compartilhar uma dor que ele vai passar, um sofrimento que ele vai ter, a primeira coisa que mostra o texto de Lucas é: Jesus está subindo ao monte para obedecer. E o que é, pastor, essa obediência? É exaltar a Deus acima dos meus problemas. Oh glória! É engrandecer a Deus acima das minhas dificuldades. É saber que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e independente daquilo que vai acontecer comigo, Ele é digno do meu louvor, da minha adoração. Ele é digno de ser exaltado através da minha vida, porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele vai fazer ou deixar de fazer, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E a pessoa de Jesus não revela um Deus que cuida ou que abandona, mas revela um Pai que está presente em todos os momentos. Então o momento pode ser difícil, complicado. A gente tem até a necessidade de compartilhar algo que maltrata o nosso ser. Mas antes de falar com Deus e expor a Deus o nosso problema, é necessário queimar incenso para tornar o ambiente mais agradável. Você pode estar passando num momento de dificuldade, mas você está na presença do Senhor. Você pode estar enfrentando um período de luta, mas você está na presença do Senhor. Pode ser o tempo mais difícil da sua vida, mas você está na presença do Senhor. E mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Quem está comigo nessa palavra aqui hoje, nesse dia? Não importa o que você esteja enfrentando, você está na presença do Senhor, então o incenso tem que queimar. E o que é, pastor, esse incenso que queima? Ele representa a oração que sobe, o louvor que sobe. Eu não sei se você ora ou fala com Deus em palavras ditas ou cantadas, mas tudo aquilo que sai de você vai para Deus.
E esse incenso representa esse perfume. E presta atenção, o perfume precisa ser agradável. Você pode até compartilhar um problema depois que você tornou o teu relacionamento com Deus agradável. Você pode até mostrar uma dificuldade, pastor, eu quero ir embora daqui, tudo bem, mas primeiro torne o momento com Deus agradável, feliz por estar na presença do Senhor. Pessoas estão só compartilhando as dificuldades, só conversando com Deus o problema. Presta atenção, pessoas que estão acostumadas a fazer de Deus um solucionador de problemas, e Jesus está mostrando, não, o Pai é muito mais do que solucionar problemas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Quem pode levantar a mão aqui nessa manhã e abrir a boca para adorar a Deus, independente dos teus problemas? Isso é tão importante para a nossa vida, que quando a gente olha para o Antigo Testamento, um rei por nome de Uzias, ele foi tomado por uma lepra, que ele queimou incenso de maneira errada, equivocado, porque somente o sacerdote poderia fazer isso. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não era todos, era uma pessoa. Tinha até um lugar de adoração, mas no Santo dos Santos só podia entrar um. O Deus era o Deus de todos, mas tinha que ter uma pessoa ali que representava o povo diante de Deus. Não conseguíamos entrar na presença do Senhor para poder louvá-lo como nós fazemos hoje. E aí Jesus, ele está num momento de angústia, partindo para o Monte das Oliveiras para queimar incenso, falar com Deus, compartilhar do seu problema, mas ele está falando, eu vou queimar incenso, você pode vir comigo? Jesus, ele vai mostrar algumas coisas a partir da sua vida, e nós vamos entender que Jesus, ele é o novo e vivo caminho. Antigamente tinha uma prática. Jesus, ele se manifesta para mudar algumas coisas e nos levar a viver em Deus numa dimensão maior. Então é como assim, antes ficava de fora quem Deus determinava, porque o sacerdote tinha toda uma liturgia, tinha que ser de uma família determinada, tinha um propósito que viver. Só que hoje não fica mais de fora quem está determinado, fica de fora quem quer. Vou repetir isso aqui. Antes não podia participar qualquer um, porque Deus não deixava. Mas depois de Jesus só fica de fora quem quer. Então eu posso queimar o meu perfume, você pode ver eu adorar Jesus, você não poder fazer nada. Ou essa igreja inteira pode entender que algumas coisas mudaram e todos estarem na presença de Deus queimando incenso para louvar o seu nome. A lepra que um dia causou a vida de Uzias, ela não vai mais ferir você. Eu acho que o que te torna leproso hoje, o que te torna doente hoje, é você não fazer aquilo que te é permitido. Não existe nada maior ou melhor do que louvar a Deus. Não existe nada mais nobre do que louvar a Deus. Não existe nada mais engrandecedor do que exaltar a Deus. E a tua vida já serviu para tanta tristeza, tanta desgraça, tanta doença. E Jesus está mostrando, ei, esse tempo aí mudou. Vem comigo, vem louvar ao Pai, vem bendizer o nome do Senhor. Eu não sei o que você faz da tua vida, eu sei aquilo que está permitido você fazer. Você pode chegar na presença de Deus para você chorar o tempo inteiro, mas você também está apto a entrar na presença de Deus para adorar o nome dEle. Está com luta, mas louve o nome dEle. Está com problema, mas exalte quem Ele é. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem feito tanta coisa por você. Coloque os teus problemas abaixo de Deus. Deixe para conversar com Deus sobre os teus problemas daqui a pouco. Primeiro compartilhe o louvor a Ele, a exaltação a Ele, a adoração a Ele. E pelo amor de Deus, faça disso uma prática costumeira. Não se lembre de Deus só no momento que você tem uma dor. Não se lembre de Deus só na hora que você tem uma dificuldade. Não se lembre de Deus só quando o problema bate na porta. Não se lembre de Deus só quando você está caído. Você está tendo a chance de subir. Esse é o convite de Jesus para a sua vida. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele: Jesus está me chamando para subir, eu vou.
Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele: Jesus está me chamando para adorar e eu vou. Jesus está me chamando para engrandecer e eu vou. Jesus está me chamando para exaltar o nome do Pai, eu vou. Independente das adversidades, eu vou adorar o nome de Deus. O que é que eu vou aprender com Jesus, pastor, nesse momento? Que primeiro, diante das lutas da vida, a adoração tornará os lugares mais agradáveis. Pare de murmurar. A murmuração é a celebração daquilo que não dá certo. Eu vou repetir isso aqui: pare de murmurar. Porque murmurar é celebrar o que não vai acontecer. Mas Jesus te trouxe aqui para acontecer a tua vida. Jesus te trouxe aqui para te libertar dos teus problemas. Jesus te trouxe aqui para fazer de você um novo homem. Quem murmura está dizendo não vai acontecer. Mas quem adora está dizendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O lugar que você está pode ser um caos. O lugar que você se encontra pode ser maravilhoso também. Isso vai depender de você. Quanto mais você murmura, mais reclama, pior fica. Quanto mais você adora, quanto mais você exalta, quanto mais você bendiz. Eu vou profetizar que quanto mais você abrir a tua boca para louvar a Deus, mais a opressão vai embora, mais a adversidade vai embora. Alguém tem um brado de júbilo aqui hoje, nessa manhã? Alguém tem um brado de louvor aqui hoje, neste dia? Segunda coisa que eu aprendo com Jesus: Jesus é o sumo sacerdote que não adora sozinho. Porque antigamente era permitido somente um. Mas agora a porta está aberta. Melhor, Jesus, ele é a porta. E eu entendo que antigamente devia ter uma pompa, né? Só eu que posso entrar. Mas aí Jesus vem para mudar essa história. A partir do momento que eu sou o caminho, eu posso adorar junto com você, você junto com a tua casa. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não ora só, não adora só, não vai até Deus sozinho, Ele te leva. Eu vou subir para a presença de Deus, você quer vir comigo? Eu vou falar com o Pai nesse momento, você quer vir comigo? Precisamos entender que o caminho está aberto para a gente estar na presença de Deus. Existe um convite para estarmos na presença de Deus. Existe uma porta que foi aberta para estarmos na presença de Deus. E isso não é, irmão, cansativo ou desgastante. Isso é privilégio, porque houve um tempo que não era todo mundo que podia, mas hoje qualquer um que quiser e crer pode. Se você não quiser entrar na presença de Deus, irmão, para adorar, não é porque as coisas estavam difíceis, não é porque os problemas eram grandes, não é porque o lugar era ruim, é porque você decidiu ficar de fora. Não é porque você é fraco ou pequeno, não é porque você é um pecador, porque aquele que te justifica, Ele te chama para entrar na presença de Deus, para louvar o nome dEle. Antes tinha que ter alguém para orar por você. Antes tinha que ter alguém para adorar por você. Mas Jesus está dizendo, se você quiser, esse é o tempo de cantar para a tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus: antigamente só podia adorar, cantar dentro do tabernáculo, mas agora Jesus está subindo para o monte e está mostrando, olha, vamos adorar a Deus lá em cima. João capítulo 4, Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana que entra em questão com ele: vocês dizem que a adoração é lá no templo, nós estamos dizendo que aqui em Samaria. Mas Jesus está falando, chegará o dia que os verdadeiros adoradores, eles vão me adorar em espírito e em verdade.
E eu quero mostrar que na presença de Jesus a gente pode adorar em qualquer lugar. Você está no culto, mas você pode adorar a Deus aqui. Você está no teu trabalho, mas você pode adorar a Deus lá também. Você está em casa assistindo essa mensagem, você pode exaltar o nome de Deus. Aonde você queimar o teu incenso vai chegar na glória. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Não existe céu de bronze para verdadeiro adorador, porque verdadeiro adorador, aonde ele abre a boca, a sua oração vai chegar até o trono de Deus. Quarta coisa que eu aprendo com Jesus: ao chamar os seus discípulos, a palavra de Jesus é: orem para que vocês não caiam em tentação. O tempo tem mostrado para a gente muitas pessoas que não conseguem ficar de pé. Fale para quem está do seu lado: ficar de pé não é fácil, irmão. Ficar de pé é difícil. Fala para 2 ou 3 pessoas isso. Está achando que é fácil? Está achando que é assim? Quem dera fosse assim. Eu até brinco com algumas pessoas que se fosse tão fácil assim, eu não abriria uma casa, um trabalho de recuperação para 9 meses. Eu fazia um final de semana. Moleza. Só que Jesus está diante de um dos maiores desafios de toda a humanidade. E eu queria fazer um paralelo do propósito de Deus para a vida de Jesus com o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você não percebeu que para Jesus ser o nome que está acima de todo nome, primeiro ele precisou deixar de ser. Você quer ser muita coisa, irmão, sem deixar de ser aquilo que você era. Como assim, pastor? Ele abriu mão da sua glória, deixou as suas vestes de glória no céu e falou: eu vou deixar de ser um momento para me tornar homem como eles, e vou provar para eles que como homem é possível agradar o coração do Pai. Você quer vencer? Você quer conquistar? Você quer chegar? Você quer ficar de pé? Então entenda que primeiro você precisa morrer. Não adianta você querer viver na presença de Deus com as coisas do mundo viva dentro de você. Não adianta você querer a presença de um Deus fiel sobre a sua vida se você ainda é uma pessoa imoral e prostituta. Não adianta você querer a presença de um Deus verdadeiro dentro de você se a mentira não sai da tua boca. Então Jesus é a maior prova que a oração e a adoração são a chave para vencer a tentação. Porque a tentação, se ela for gerada, ela vai produzir em nós o pecado. E o que o pecado faz, pastor? Ele me tira da presença de Deus. Através da oração e da adoração, Jesus está dizendo: pode acontecer qualquer coisa comigo, eu só não posso sair da tua presença. Posso enfrentar qualquer dificuldade, só não posso perder a tua companhia. Eu sei o que é viver contigo, caminhar contigo. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que as coisas são difíceis, mas se o Senhor estiver do meu lado, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Ei! Se você não orar, se você não queimar incenso, se isso não for costume na tua vida, você vai ser como a Maria mole, irmão, que uma hora está de pé, outra hora está caída, que nunca vai conseguir viver os propósitos que Deus tem para a tua vida, que não vai conseguir alcançar as grandes promessas que Deus tem para você. Entenda nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Põe um ponto final nos altos e baixos, porque Deus está estendendo um caminho plano para você no dia de hoje. Ele é aquele que vai adiante de você.
Se Ele está dizendo, irmão, que através da oração e da adoração nós vamos vencer a tentação, é porque Ele estava sendo tentado a desistir naquele momento. Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote, que Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas Ele prevaleceu. E Ele está falando, olha, eu estou aqui orando, se você orar também, você suporta, você consegue, você supera. Eu estou pregando para alguém nessa manhã, que precisa entender que o momento difícil fica pequeno quando você está na presença de Deus, que o momento difícil se torna quase nada quando você está na presença de Deus, que esse momento vai ser superado através do incenso que sobe para o céu, que esse momento complicado, ele vai ficar para trás na história, e o que vai ser lembrado não é a sua derrota, mas é a tua vitória para a glória de Deus. Mas olha só, eu volto na palavra éfimos, que vai dizer para mim que Jesus tinha prazer na obediência, porque queimar incenso, adorar a Deus, é mandamento. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você está afim de tantas coisas, irmão? Você quer tantas coisas se manifestando sobre a sua vida? Você quer uma vida gloriosa, poderosa? Você quer uma vida sem manchas? Você quer uma vida de conquistas? Mas não é um costume seu mostrar quem Deus é. E necessariamente não é necessário mostrar quem Deus é para o mundo. Às vezes basta e é suficiente você mostrar para Deus quem Ele é para você. Pergunta para quem está do seu lado: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Pergunta aí para esse irmão, ele precisa definir isso daí na vida dele. Quem Deus é para você? Eu sei quem Deus é para mim. Tem dias difíceis, sim, mas Deus continua o mesmo. Tem situações complicadas, sim, mas Deus continua o mesmo. E é o fato de entender que Ele é o mesmo, que não muda, que vai fazer aquilo que muda ser transformado para a glória do Pai. Quer ter uma mudança na tua situação difícil? Comece a declarar para Deus que você sabe que Ele não muda e que em todo tempo você vai adorar e louvar o nome dEle. Comece a mostrar para Deus que Ele está acima dos seus problemas e das suas dificuldades. O salmista no Salmo 133, ele vai dizer que bom e agradável é estar em união com os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Jesus está falando: vem adorar comigo, porque junto a bênção de Deus está sobre a nossa vida. O salmista também vai dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde é que vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, presente na hora da tua angústia e da tua adversidade. Faça disso um costume, faça disso uma prática rotineira da sua vida. Você vai conseguir superar um momento difícil, você vai superar a adversidade, você vai alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir com que Deus te abençoe nesse dia. Feche seus olhos aí aonde você está. Curve a sua cabeça. É um momento de falarmos com Deus.